Um aposentado chamado Joaquim vive isolado num sobrado antigo, afogado em rotinas e memórias. Numa noite de vento e silêncio absoluto, ele encontra um gato magro e de olhos antigos encostado no batente da porta. O animal parece carregar algo além do pelo: urgência, conhecimento e uma estranha insistência em ser seguido. Quando Joaquim cede e acompanha o gato, o que começa como um desvio inocente se transforma numa jornada por segredos enterrados, cartas esquecidas, encontros interrompidos, escolhas não feitas e numa descoberta que confronta a própria ideia de perdão, tempo e segunda chance. Antes de continuarmos, peço que curtam o vídeo e me sigam aqui no YouTube. O apoio de vocês é muito importante para que eu continue com este trabalho. Agora, voltando à nossa história, eu já tinha decidido. A decisão vinha ensaiando na minha cabeça dias inteiros, como um relógio que teima em adiantar. Passos, saída, ponte, fim. Às 2h47 da manhã eu levantei, peguei o casaco, olhei pela janela e pensei em todas as formas pelas quais a noite poderia me acolher e não me deixar voltar. A casa cheirava a coisas antigas: café frio, livro fechado, as roupas da mulher que eu amei dobradas como quem guarda perdão no armário. Abri a porta sem querer fazer barulho. O asfalto parecia mais escuro que antes. A lua estava tímida. Tudo combinava com o fim que eu já tinha ensaiado. E então houve um som. Um miado breve, inesperado, como se alguém tivesse batido na borda do mundo para me avisar que eu ainda não era o dono do meu próprio silêncio. Parei com a mão na maçaneta. O miado repetiu-se, desta vez perto, insistente, diferente de qualquer miado que eu lembrasse. Não era um pedido, era um chamado. Olhei para baixo. Entre a sombra do degrau e o reflexo da lâmpada, havia 2 olhos que brilhavam. Um gato magro, pelagem cinzenta, olhar antigo, daqueles que parecem carregados de mapas que a gente esqueceu de aprender. Ele me encarou com a calma de quem sabe o tempo de um homem e a pressa de uma vida inteira. Em vez de fugir quando me aproximei, o gato tocou minha perna com a pata, como quem coloca um marcador numa página que ainda não terminei de ler. Era um gesto simples, mas fez algo como um rompante dentro do meu peito. Senti uma lembrança que eu não sabia mais como guardar. O miado pequeno virou quase uma voz dentro do meu couro, e numa palavra que não saiu da garganta, entendi que, mesmo sem palavras, havia um aviso. Não termine as suas histórias antes de encontrar aquilo que elas perderam. A rua estava vazia. O passo que eu pensara em dar desapareceu como se alguém trancasse a ponte atrás de mim. O gato não se foi. Ficou ali como se de alguma maneira soubesse onde eu deveria ir e onde eu não deveria ir sozinho. O gato deu 2 passos para trás, como se me convidasse a segui-lo, mas não do jeito comum, não como um animal que simplesmente se afasta. Era como se ele soubesse exatamente quantos passos eu estava disposto a dar naquela madrugada e em qual direção meu coração ainda era capaz de se mover. Por um instante, considerei ignorá-lo. Minha mente, pesada e arrastada, repetia a velha decisão como um refrão de música triste. Vá até a ponte, termine o que começou. Mas minhas pernas hesitaram. Quando ele andou alguns metros adiante, parou e olhou para trás. Havia algo de estranho naquele olhar. Não era afeto, nem busca por comida. Era reconhecimento, como se ele me conhecesse de antes, de algum lugar que eu mesmo já tinha deixado para trás. E isso me perturbou mais do que eu gostaria de admitir. O vento soprou, frio e fino, levantando folhas secas na calçada. A rua estava silenciosa, como um corredor de hospital abandonado. As casas ao redor dormiam, mas havia uma diferença naquela noite. Mesmo cheio de silêncio, eu não estava sozinho. E a sensação era tão profunda que me incomodava. Aquele gato parado ali, me encarando, parecia saber disso antes de mim. Eu dei o primeiro passo, não porque queria, mas porque o segundo parecia depender do primeiro.
Quando me aproximei, ele virou o corpo e começou a andar pela rua estreita que contornava o quarteirão. Era um caminho que eu nunca fazia. Depois que perdi minha esposa, passei a evitar certos trajetos. Lugares que guardam memórias não são apenas locais. São gatilhos, armadilhas, espelhos que você não quer encarar. E aquele gato estava me levando direto para um desses espelhos. Enquanto caminhávamos, notei algo que me fez parar de respirar por um segundo. O som do meu relógio. Eu não ouvia aquele tic-tac havia meses. Ele estava quebrado, parado no mesmo horário, desde a noite em que Helena faleceu. Mas agora, ele marcava tempo, um tic-tac lento, profundo, quase doloroso, como se o relógio tivesse sido acordado junto comigo. Olhei para o pulso atônito. "Isso não é possível", murmurei. O gato parou quando minha voz saiu, virou a cabeça e me observou como se entendesse cada pedaço da minha incredulidade. E então eu vi, refletido nos olhos dele por meio segundo apenas, uma sombra passando atrás de mim, veloz, curva, suave como uma lembrança. Não havia ninguém na rua, mas a sombra eu vi. Engoli seco. "O que você está tentando me mostrar?" perguntei, mais para mim do que para o gato. Ele continuou andando, virando numa rua estreita que desembocava num terreno vazio, onde uma árvore enorme crescia desde muitos anos antes de eu nascer. Uma árvore que eu conhecia bem demais, porque era onde Helena gostava de escrever em seu caderno. Ela dizia que ali o vento tinha memória. Aquela árvore estava à minha frente agora, seu tronco iluminado pela lua pálida, e meu coração bateu como se quisesse sair do peito. O gato parou exatamente onde ela costumava sentar-se, e pela primeira vez naquela noite senti algo maior que medo. Senti que aquela caminhada não era minha, era dela. A árvore estava maior do que eu lembrava, curvada para a esquerda, como se o peso dos anos tivesse puxado sua copa para ouvir segredos do chão. As raízes grossas serpenteavam sob a terra como dedos antigos, tentando alcançar alguma coisa que havia se perdido. A lua iluminava metade do tronco e a outra metade afundava numa sombra profunda, tão profunda que parecia guardar uma porta. E ali, bem no limite entre luz e escuridão, o gato se sentou. Ele não miou, apenas ficou ali, observando-me com aquela serenidade desconcertante, como se soubesse que eu estava prestes a enfrentar algo que evitei por muito tempo. O vento soprou, trazendo cheiros que não sentia em anos, cheiro de terra úmida, de caderno velho, de tinta fresca. E então, como um sussurro vindo de outro tempo, ouvi a risada dela. Helena. Foi rápido, um som minúsculo, quase inexistente, mas tão real que fez minhas mãos tremerem. Isso é coisa da minha cabeça. Tentei me convencer. Mas o gato olhou para o tronco, depois para mim, com a insistência de quem dizia: "Veja." Aproximei-me da árvore com passos lentos, como se o chão pudesse quebrar, e então vi, na casca, ainda que desgastado pela chuva e pelas estações, havia um risco fino, quase apagado. Um nome, o meu nome, gravado com a ponta de uma chave. Eu me lembrava bem do dia. JNH, aqui guardamos o que ainda não sabemos. Helena tinha escrito isso rindo, dizendo que todo amor precisava de um lugar para se esconder quando o mundo ficasse difícil. Eu toquei a marca com a ponta dos dedos, e uma sensação tão profunda me atravessou que por um instante esqueci da noite, do plano, da ponte, de tudo, e então aconteceu. O gato levantou-se, caminhou até a raiz mais grossa e começou a arranhar a terra. Não era um movimento aleatório, era preciso, ritmado. Ele cavava num ponto específico, como se soubesse exatamente onde mexer, como se tivesse estado ali antes. Ajoelhei-me, sentindo o cheiro de terra fresca subir, e ajudei a afastar a camada solta. Minhas unhas, apesar da idade, ainda sabiam escavar o que pedia para ser encontrado. E então, meus dedos tocaram algo duro. Não pedra, não raiz,
Algo humano, um metal frio. Meu coração disparou. Puxei com cuidado e a terra começou a revelar um pequeno objeto arredondado, envolvido em pano antigo. Parecia uma cápsula, um relicário, alguma coisa que não tinha sido deixada ali por acaso. O gato se aproximou e tocou o relicário com o focinho, como se estivesse confirmando que era isso o que queria me mostrar. Engoli seco, porque a sensação era clara demais. Aquilo não era apenas um objeto esquecido. Era um recado que atravessou anos para chegar até mim. Desamarrei o pano com dedos trêmulos e vi algo que fez o ar sumir dos meus pulmões. Era um pingente que Helena usou por décadas, até o dia em que o perdeu e nós procuramos durante horas sem resultado. Eu estava segurando aquilo agora, na noite em que eu tinha decidido não voltar mais. O gato se sentou ao meu lado e encostou-se no meu joelho, como se dissesse: "Você não estava sozinho naquela noite e não está sozinho agora." O pingente tremia nas minhas mãos e pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Demorei alguns segundos para conseguir respirar de novo. O pingente pesava mais do que deveria. Era pequeno, fino, de prata escurecida, mas trazia consigo o peso de todas as noites em que sonhei com Helena e acordei sozinho. A última vez que a vi usando essa peça foi no nosso aniversário de casamento. Lembro dela passando a corrente pelo pescoço, dizendo que aquele pingente guardava o que nenhum tempo podia apagar. E agora estava ali, sujo de terra, quente na minha mão, depois de anos desaparecido. O gato não tirava os olhos de mim. E não era qualquer olhar. Havia algo antigo nele, algo que parecia atravessar gerações. Quando ele piscou, senti a mesma sensação que tive no velório de Helena. O tempo dobrando sobre si mesmo, trazendo memórias que não pedi para lembrar, mas que vieram mesmo assim. Me ajoelhei por completo, ignorando a dor nos joelhos. Era como se minhas pernas tivessem cedido à verdade que eu ainda não tinha força para aceitar. O vento soprou mais uma vez, fazendo as folhas da árvore tilintarem como sinos distantes. Foi então que notei outra coisa. Havia terra solta um pouco mais ao lado, como se o relicário fosse só a primeira camada do segredo escondido ali. O gato caminhou até o ponto e começou a arranhar, não com ansiedade, mas com propósito, com intenção. "Você quer que eu..." Não consegui terminar a frase. Mas era isso. Ele queria que eu continuasse. Afastando a terra com os dedos, encontrei um pedaço de tecido mais espesso, amarrado com um nó que o tempo quase desfez. Quando puxei, senti algo dentro dele, fino e retangular. Talvez papel. Minhas mãos tremiam tanto que precisei parar e respirar fundo. Desatei o nó, muito devagar, e quando abri o tecido, quase deixei o ar escapar em soluço. Era uma carta. Reconheci a letra imediatamente. Helena. O envelope estava amarelado, mas intacto. E na frente, escrito com caneta azul, havia algo que me atravessou como faca. "Para Joaquim, se um dia você se perder." Meu peito se apertou tanto que parecia não haver espaço para o ar. "Helena, por que você nunca me deu isso?" Meus dedos rasgaram o envelope com uma reverência dolorosa. Dentro havia 2 folhas dobradas. A primeira, só uma frase. "Se você encontrou isso, significa que ainda há algo a ser dito." A segunda era um texto longo, escrito com calma, como se ela soubesse exatamente que um dia eu leria isso sem estar pronto. "Joaquim, sei que o tempo pode machucar mais do que qualquer doença. Sei que você vai tentar ser forte demais e que isso vai te fazer sofrer mais do que deveria. Se um dia você se perder de você mesmo, volte para este lugar. Volte para onde o vento sabe nosso nome. Aqui deixei algo que nenhum esquecimento poderá levar." As letras dançavam diante dos meus olhos molhados. A dor, que antes era faca, agora parecia um abraço apertado demais. Mas havia algo mais na carta.
No final, uma frase que me fez parar completamente. E quando você chegar aqui, ele vai te encontrar. Eu congelei. Ele? Quem era ele? O gato? Olhei para o animal. Ele estava sentado ao meu lado, como sempre. Mas naquele momento, senti profundamente que ele não era apenas um gato perdido. Era algo mais. Algo que Helena sabia. Algo que ela esperou que me alcançasse quando eu estivesse perto demais da escuridão. Ele se levantou devagar, colocou as duas patas na minha perna e eu entendi. Este gato não estava ali por acaso. Ele estava cumprindo uma promessa que não era dele, era dela. Fiquei ali, parado, com a carta tremendo em minhas mãos, como se ela tivesse sido escrita naquela mesma madrugada e não tantos anos atrás. O vento balançava a copa da árvore e o som das folhas parecia responder ao meu silêncio. O gato se manteve ao meu lado, o corpo pequeno encostado na minha perna, como se oferecesse abrigo ao homem enorme que eu fui um dia e à sombra quebrada que eu era agora. Havia algo naquele gesto que me golpeava por dentro, de um jeito lento, profundo, inegável. Não era companhia comum, era cuidado. Eu me sentei na terra, sem me importar com o frio que subia pelas minhas costas. A carta ainda aberta, o pingente no colo, o gato respirando devagar, acompanhando meu ritmo como se fosse capaz de alinhá-lo ao dele. E então percebi que o relógio no meu pulso estava marcando 2h47. Exato. O mesmo horário de quando eu saí de casa para desistir. O ponteiro dos segundos fazia um tic-tac suave e por um instante tudo à minha volta parecia respirar junto com ele. Helena sempre acreditou que algumas coisas voltam quando a gente mais precisa. Eu nunca levei isso a sério. Até agora. Passei a mão devagar pela cabeça do gato. Ele fechou os olhos, inclinando-se ao meu toque, como se já conhecesse meu carinho de outras vidas. Você... Minha voz falhou. Você sabia que eu viria aqui hoje, não sabia? Ele abriu os olhos devagar, e neles havia algo que me desarmou completamente. Uma tristeza antiga, profunda, familiar. Era o mesmo olhar que Helena escondia quando achava que eu estava dormindo. O mesmo olhar dela nos dias em que tentávamos entender que o tempo leva coisas que não sabemos guardar. O gato se afastou um pouco e caminhou até a raiz da árvore novamente. Mas dessa vez, ele não cavou. Ele apenas se sentou, voltado para o tronco, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. O vento mudou. Foi leve no começo. Um sopro. Depois veio mais forte, movendo os galhos. E então, a sombra apareceu na casca da árvore. Uma sombra de mulher, alta, magra, inclinada para a esquerda, exatamente como Helena ficava quando lia em voz baixa. Meu coração parou. Não, sussurrei, a voz quase inexistente. Isso não pode... A sombra se moveu devagar, como se fosse parte da própria árvore, como se tivesse sido costurada ali para me observar no momento certo. O gato não se mexeu. Ele só olhava atento, como se estivesse dizendo: veja, não tenha medo. Minhas mãos suavam. O ar ficou quente, depois frio, depois quente de novo. A sombra levantou a mão, como se apontasse para o ponto exato onde eu encontrara o relicário. E naquele gesto simples, eu senti algo que nenhum médico, nenhum amigo, nenhum padre jamais conseguiu me dar. Certeza. Helena não queria que eu seguisse adiante naquela noite. Ela sabia que o desespero me traria até a ponte e deixou um caminho para que algo, ou alguém, me encontrasse antes que eu chegasse lá. O gato caminhou até mim novamente. Ele levantou uma das patas e encostou-a no pingente como fizera antes. Mas dessa vez, a pata ficou ali. Ficou. E uma frase, forte demais para ser inventada, surgiu inteira na minha mente, clara como a luz da lua. Nenhuma despedida é final
quando ainda há alguém para te buscar. Eu chorei como não chorava desde o dia em que a perdi. O gato encostou sua cabeça no meu peito, ronronando de um jeito que parecia pulsar junto ao meu coração, remendando-o devagar. Ali, naquela clareira, ao lado da árvore marcada pela vida que eu compartilhei com Helena, eu finalmente entendi. O gato não era apenas um encontro improvável. Ele era um mensageiro, um guardião, um último presente, não para substituir Helena, mas para me devolver a mim mesmo. Fiquei ali por mais tempo do que consigo medir. O tempo deixou de ser ponteiro, deixou de ser noite, deixou de ser ameaça. Era apenas espaço. Um espaço entre o que eu fui e o que eu voltava a ser. O gato continuou junto a mim, silencioso, paciente, atento, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se tivesse esperado exatamente essa madrugada para cumprir algo que não podia atrasar. Quando finalmente consegui respirar sem soluçar, ergui o rosto. A sombra na árvore já não estava lá, mas curiosamente, a marca gravada por Helena parecia mais nítida do que antes. Talvez fosse apenas a luz da lua, talvez fosse a minha visão turva, mas parecia viva. Como se a árvore estivesse devolvendo minha história para mim, em vez de guardá-la. Obrigado. Sussurrei para nada e para tudo. Foi a primeira vez, em anos, que consegui agradecer por algo. O gato se levantou e deu alguns passos na direção oposta à ponte, como se esperasse que eu o seguisse. E desta vez, eu segui sem resistência. Cada movimento era mais leve do que o anterior, como se minhas pernas tivessem esquecido o que é caminhar com o peso da culpa. Ele me guiou até a rua principal, onde as luzes dos postes começavam a apagar vagarosamente. O céu já ganhava um tom de azul profundo, o tipo de azul que anuncia um novo dia antes mesmo do sol aparecer. Eu parei no meio-fio, observando o gato. "Para onde agora, hein?" Perguntei com um meio sorriso. Ele respondeu com um miado curto, quase zombeteiro, e caminhou até a minha casa. Parou na porta, olhou para trás e esperou. Eu rir de verdade, como há muito tempo não conseguia. Abri a porta devagar. O cheiro familiar da casa, que tantas vezes me esmagara, pareceu menor, menos cruel, mais habitável. O gato entrou primeiro, farejando tudo como se estivesse avaliando o lugar onde passaria a noite. E talvez muitas outras. Fechei a porta atrás de nós. A casa não parecia tão vazia agora. O gato subiu no sofá, enroscou-se numa curva perfeita de pelos cinzentos e me encarou com olhos que não pareciam apenas de gato. Olhos que carregavam memórias que não pude viver. Outras que precisei esquecer e algumas que Helena deixou escondidas pelo caminho para que eu pudesse reencontrá-las no momento certo. Peguei o pingente e coloquei sobre a mesa. Passei o dedo pela fotografia dobrada dentro dele e senti o peito aquietar pela primeira vez em anos. A dor não desapareceu, mas mudou de lugar. Perdeu seu peso. Virou lembrança, não sentença. Sentei no sofá e o gato veio até mim, subindo no meu colo, como se já tivesse feito isso dezenas de vezes. Ele ronronou. Não alto, mas profundo, contínuo, como se dissesse: "Estou aqui. Agora você não precisa ir até a ponte sozinho nunca mais." Passei a mão na cabeça dele devagar, sentindo o calor, a vida, a presença. "Você..." Minha voz quase quebrou. "Você veio por ela, não é?" Os olhos dele brilharam. Uma resposta mansa, silenciosa, quase espiritual. E naquele instante, percebi a verdade completa. Helena não deixou apenas uma carta, uma pista ou um relicário. Ela deixou ele. O único ser que poderia chegar até mim no exato momento em que eu estava prestes a desaparecer. Não para salvar minha vida, mas para me lembrar de que ela ainda existia. A madrugada terminou ali, com um homem cansado e um gato de olhos antigos dividindo o mesmo silêncio. Mas um silêncio diferente daquele que me acompanhou por anos.
Este silêncio era cheio, vivo, quente. Naquela noite em que eu saí para acabar com tudo, fui encontrado antes de me perder. E ao afagar o gato que agora dormia sobre meu peito, entendi o que Helena quis dizer na última linha da carta. Algumas despedidas são apenas atalhos para reencontros. E ali, debaixo da primeira luz do amanhecer, eu reencontrei o que tinha mais perdido, a mim mesmo e meu novo melhor amigo.